Edson Santos conversou hoje pela manhã com um especialista nessa questão de elevadores, né? A Associação Comercial Empresarial de Sinop, através do Cleiton Laurindo e de toda a diretoria, ele que é um dos diretores lá, está muito preocupada com a verticalização de prédios. Aqui em Sinop, nós chegamos à era da verticalização, construção de prédios, tá? E esses prédios todos, lógico, prédios de 20 andares, agora a prefeitura liberou até para mais de 40 andares aí, novo plano diretor, tem muitos prédios surgindo. E todos eles terão elevadores. Com o surgimento, o acontecimento de vários acidentes e incidentes envolvendo elevadores, aqui a Associação Comercial e Empresarial está antecipando já, né, prevenindo e orientando os futuros moradores de apartamentos em prédios, futuros proprietários de apartamentos, em uma matéria muito interessante do Edson. E depois nós vamos conversar com o Cleiton Laurindo. Veja só, o Cleiton Laurindo está aqui, inclusive, ao vivo. Primeiramente, vamos ver aqui a participação do Edson. Olha só. Por todo lado que se olha, são prédios sendo levantados em Sinop. Aí à frente, nessa estrutura metálica, um novo prédio deve ser construído. Não muito distante, já temos um outro mais adiantado. E assim, a cidade vem ganhando a forma vertical de moradias. Nesse espaço aqui ao lado, tão perto, temos mais uma outra construção. E a cidade não para de crescer, agora para cima. A reunião foi promovida pela ACES para debater o mau funcionamento dos sistemas de elevadores nos edifícios de Sinop. Há casos graves acontecendo de forma recorrente, inclusive com risco à vida, segundo informações. A ACES foi provocada por empresas associadas e como a cidade está passando por uma fase de verticalização, é necessário discutir este problema para que a situação não se agrave ainda mais. Essa é uma reunião muito importante que está acontecendo, porque é uma reunião que envolve toda a construção civil relacionada à implantação ou à colocação de elevadores em prédios. Então, assim, a gente tem uma preocupação com a segurança, a gente tem uma preocupação com a instalação desses elevadores e nada mais justo que a gente chamar as empresas, né, as empresas que instalam elevadores, também a empresa de energia, para que a gente possa ter essa discussão e ter maior segurança para quem utiliza esses equipamentos. Em análise, quando a gente fala em análise, desde a viabilidade até já a análise final, nós estamos com quase 100 prédios já, ou até mais que isso, né, dependendo de como a gente vê isso aí, porque já tem prédios que já estão sendo construídos. E a preocupação nossa é sempre essa, porque nós estamos com essa instalação de prédios, com essa verticalização já fomentada em Sinop, e nós sabemos que vai ter um boom de verticalização, porque nós temos um problema inicial, que é o problema da água, que está sendo solucionado com a nova ET. E tendo essa solução, os prédios eles vão começar a ser edificados mais frequentemente. E essa ocupação dos prédios, a gente sempre fala que é de carga imediata. E aí, carga imediata, pessoas entrando nos prédios muito rapidamente. E aí sim, a utilização dos elevadores, a utilização desses equipamentos é muito preocupante, porque a gente tem alguns problemas que estão acontecendo, a gente tem que solucionar agora. Para Alex Aleluia, executivo condominial, o caso é mais sério que parece. A responsabilidade das empresas de elevadores precisa ser ajustada para a manutenção acontecer de forma rápida. Exatamente, porque assim, nós não estamos fugindo dessa responsabilidade, por isso que a gente está tentando fazer esse movimento aqui, né? Mas a ideia em si é porque, por exemplo, quebra uma peça. Eles não têm previsão de peça, não têm previsão de reposição, nunca sabem onde está essa peça, e aí demora-se de 15 a 30 dias para o elevador ficar pronto, às vezes por um simples coxim, por exemplo. Né? Simples que eu falo que é tipo assim, a peça mais similar, né? mais desgastada, mais comum. E eles, assim, como existe esse contrato celebra mais questões para eles do que propriamente para o condomínio, a gente fica engessado. E aí, realmente, as pessoas que estão dentro do empreendimento, ele vem até nós, porque nós somos os mais próximos. E a gente fala, existe um contrato, a responsabilidade civil criminal é dessa empresa, nós não gerenciamos elevadores, a gente gerencia contratos, né? E aí, essas empresas com falta de técnico ou sem polo na região, acaba realmente tendo essas dificuldades de sanear esses elevadores. Exatamente, se a gente procura um terceiro, né, uma pessoa especializada dentro da cidade, mas
a empresa em si não consegue depois sanar, às vezes, alguma indenização por algum acidente. Então, é por isso que a gente está brigando, porque são empresas multinacionais e que têm realmente uma veiculação e uma seguridade maior quando se fala de responsabilidade civil. Tá certo, tá aí, né? Um especialista, inclusive, que é responsável por condomínios aqui em Sinop. E falamos com o Luiz também, que representa hoje a Prefeitura, a Administração, a liberação de projetos para futuras construções de prédios aqui em Sinop. E aqui ao lado está o Cleiton Laurindo, da Associação Comercial e Empresarial, que provocou essa reunião com as construtoras, com os responsáveis por empresas do segmento de elevadores, porque o assunto é muito sério, né, Cleiton? Bastante, muito né? sério. E grave, né? É muito grave, né? E a informação chegou para a SES, Gilson, e a gente realmente levou a sério, né? Por quê? Porque hoje, né, o elevador, ele hoje em Sinop tem já mais de 100 edifícios que já usam elevador. Alguns deles dois andares, né? Até porque a legislação determina que tem que ter acessibilidade. Então o elevador, ele é um equipamento de acessibilidade, mas também é um equipamento de segurança. E tem aquele que é para o uso das pessoas e tem aquele para uso de serviço, né? Exatamente. Só de produtos, então, né? Então tem 100 edifícios, mas tem mais de 100 elevadores, porque alguns edifícios têm mais de um elevador. Com certeza. Né? Então hoje o problema já é muito grave. Então esse problema acontece de uma forma recorrente. Eu vou explicar por que o problema é grave, mas eu também não quero criar aqui um pânico nas pessoas, né? Preciso analisar assim de maneira bem racional isso. Na verdade, o que a gente está fazendo é uma prevenção. Com certeza. Mas o problema existe. Então, o problema chegou. E por que a associação está envolvida nisso, Gilson? Porque tem prédios que são residenciais, né, que a associação não tem nada a ver com isso, né? Não sei, embora tenha, né, mas existem já edifícios estritamente comerciais. Sim. Aqui ao lado tem um, Classic Center. Tem um. Né, tem outros prédios, inclusive, muito grandes. Em construção em também. Construção, né? Sendo construídos exclusivamente para empresas, CNPJ, associado nosso. Né? Então, a gente precisa tá preocupado com isso, porque o nosso associado vai receber seu cliente. Claro. E o seu cliente pode estar em risco também. Segurança, né? De segurança. Então, por isso, a gente está agindo dessa maneira. Só que a associação é uma entidade leiga, né? Associação comercial e empresarial. Nós somos leigos no assunto. Sim. Isso aí é uma discussão técnica. Por isso, a ACES provocou também a Unesim, que é esse grande fórum de discussão onde tem as entidades técnicas. Sim. Por isso estavam lá hoje a ENOR, que é a Associação dos Engenheiros, a Arquinorte, que é a Associação dos Arquitetos, a OAB. Coloca as imagens da reunião para nós aí, Luiz. O que ele está falando aqui, esse é um tema muito sério, que envolve os setores realmente que hoje estão ligados aos empresários, à classe empresarial de todos os segmentos. Né? Exatamente. E como você acabou de falar, tem outras figuras que fazem parte desse processo. Sim. Por isso estava lá a Prefeitura Municipal, Sim. Luiz Magnani da Secretaria de Planejamento Urbano, estava lá o Wilson Barós do PROCON, estava lá o Laércio Serenini da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Então, Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, importantíssimo, né? Por quê? Porque é o Corpo de Bombeiros que está sendo chamado praticamente todas as semanas para retirar pessoas presas dentro de elevadores parados, né? E o bombeiro, ele não tem a chave, né? Porque essa chave do elevador, a forma como você aciona, reseta, reinicia, é só o técnico que tem autonomia. Que coisa, né, rapaz? E não é um técnico credenciado, é o técnico da empresa fabricante. Não é um técnico qualquer. Não é qualquer um. Que coisa, né? Rapaz, olha só. Esse é o grande problema, tá? Esse é o grande problema. Por quê? Porque o técnico, só ele tem essa autonomia de fazer. Só que o técnico é um técnico que, em tese, mora em Sinop, mas ele não atende só Sinop. Representa a região. É de Nova Mutum até o sul do Pará, de leste a oeste, essas dezenas de municípios. Hoje, por exemplo, Gilson, se acontecer algum problema em elevador em Sinop, o técnico está lá em Colíder. Que coisa, né, rapaz? Não tem jeito. Quem que vai ter que chamar? Vai ter que chamar o bombeiro. O bombeiro vai chegar lá, vai arregaçar a porta, vai abrir a porta do jeito que der. Usar o que for necessário. Vai usar a ferramenta para garantir a integridade física da pessoa. Porque né? o bombeiro não é técnico de elevador. Ele é preparado para manter socorrista, a segurança. Né? Então, às vezes, o bombeiro vai lá, o major pontuou isso pra gente. Às vezes a equipe chega lá e fica lá 5, 6 horas parada esperando o técnico. O técnico não aparece, o bombeiro tem que chegar lá e tem que arrancar o cara de dentro do elevador. De qualquer jeito.
Às vezes macaqueando o elevador para subir, às vezes, né, danifica uma peça. Claro. Quem assume o prejuízo financeiro é o condomínio. Às vezes o condomínio perde a garantia do equipamento. Então, tudo isso é responsabilidade. Não é só risco à vida, é prejuízo financeiro, tem uma série de fatores. Impacta em todos os moradores, impacta em todo mundo. Prédio, os proprietários dos imóveis, enfim. E o transtorno. Que coisa. Aí você contou para mim aqui, além disso, tudo vem a questão da assistência que a empresa dá, que essa empresa credenciada que vende esses equipamentos. Só ela monta, só ela mexe, só ela conserta, e as peças não é tão simples assim, né? Não é tão simples de chegar, porque foi uma das coisas que a gente pediu, não tem condição de manter um almoxarifado aqui com as principais peças, né? Ali 20, 30 peças que precisa trocar toda hora, coxim, correia, sei lá, essas coisas. Né? Mas não tem jeito. Tem que ficar lá em São Paulo, aí você tem que pedir aquela peça, coloca no avião, vai para Cuiabá, você faz, desenrosca, aí manda para Sinop por via terrestre. Né? Tem elevador, Gilson, em Sinop, que ficou parado por mais de 30 dias. Que absurdo, você né? Imagina você imagina um morador de 70 anos de idade, todos os dias, tem que subir escada, 11 lances de escada. E agora tem a previsão aí de liberação de projetos de prédios para 40, andar mais de 40, né? Pior ainda, né? Então, lá na Secretaria de Planejamento Urbano tem 100 projetos em análise, com alguns edifícios, inclusive, de 40 pisos. Né? Eu tô sabendo. Com início de construção agora para 25, 26. Você imagina como é que esse problema pode ampliar? O que a gente quer? Não é criar o caos, é criar uma maneira de a gente mitigar esse problema, para que esse problema que a gente tenha hoje, ele não se torne muito maior, né, sem solução, num futuro muito próximo. É uma questão de prevenção mesmo que a SES está fazendo, e a gente sabe realmente o caráter e a qualidade do serviço que você... Na verdade, tudo que você faz é pensando no bem da comunidade, não só também daqueles que hoje vocês representam da associação, né, Cleiton? A gente quer ajudar a resolver problema da cidade. Isso. Né? Não é problema exclusivo nosso, da associação, lógico. É problema da cidade. Então, Gilson, dentro desse contexto de buscar a solução, qual foi a decisão que a gente teve lá no final? Eu queria que você falasse da importância da participação do representante do PROCON. Sim. Porque hoje o PROCON, ele tem essa missão... Vital. A missão de cobrar as empresas que prestam mau serviço aos consumidores, Exato. em especial os sinopenses. Exato. E essas empresas hoje de instalação, de manutenção, elas estão deixando a desejar, inclusive são passíveis de ação judicial, né, Cleiton? Claro, né? Precisamos discutir isso, inclusive. Isso aí, né? Precisamos discutir isso. Por isso que o PROCON estava lá, né, ajudando a fiscalizar. E foi uma das perguntas que a gente fez. O PROCON vai estudar essa questão. Claro. Né? Esse ponto que a empresa lá, os fabricantes estavam lá com a gente. Né? O fabricante fala, não, ninguém pode colocar a mão, é só o nosso técnico. Só o nosso técnico pode colocar a mão no nosso equipamento, senão perde garantia, né? Vocês estão errados. Né? Fala... Não sei, isso não parece meio estranho? Não tem condição de homologar, de qualificar, de preparar credenciar mais pessoas, mais empresas para fazer isso. Né? Uma sugestão interessante. Poxa, né? A gente fez essa proposta. Não pode, é só o nosso técnico. Então se vira para botar mais técnico. Claro. Porque a demanda está aí. O povo está refém, Cleiton. Poxa, não dá. Que absurdo, né? E aí, a conclusão? O ponto foi o seguinte, então, a gente acionou lá o PROCON, OAB e o nosso setor jurídico para avaliar essa questão. Isso aí procede? É só o técnico da empresa que pode colocar a mão? Ou a legislação ou a lei permite que outra pessoa vá lá e resolva o problema dentro desse cenário caótico que a gente está enfrentando? Né? Vamos ter esse estudo. Mas, como entidade leiga, como eu falei aqui no começo, né, falou, e a gente precisa discutir isso de maneira técnica, é coisa técnica, né? Por isso as construtoras estavam lá também. Que né? bom, hein? As construtoras estavam lá também, porque na verdade é a construtora que compra o elevador. Sim. Ela entrega o prédio pronto. Entrega pronto, né? E aí tem aquela discussão assim, mas foi problema da construtora, o elevador não funciona direito, foi a construtora. Falou, olha, uma conclusão que a gente chegou lá, é óbvio que não. Claro. Porque a empresa que fabrica o elevador, ela não vai instalar o elevador se o prédio estiver torto ou se estiver errado. Né? Com certeza. Então, não. O prédio tá perfeito? Tá. Então, instala o elevador. Instalou, é um atestado de qualidade do prédio. Tá? Então, não é problema de construtora. A gente precisa isentar as construtoras aqui. Estavam lá como parceiros ajudando na solução do problema, mas não são parte do problema. Tá?
Mas o problema realmente está nessa questão. Falta de manutenção ou falta de assistência adequada, tá? E também na questão, muitas vezes, da oscilação de energia. A Energisa estava lá com a gente e se apresentou como parceira para buscar a solução desse problema também. Então, qual foi a decisão? Que a ACES, a gente apresentou uma solução lá, todo mundo votou, aprovou. Então, a ENOR, que é a Associação dos Engenheiros, que é parte técnica, eles são técnicos para discutir isso. A Arquinorte, que é a Associação dos Arquitetos, com o apoio das construtoras e também da Energisa e das empresas fabricantes, sim, vão montar uma câmara técnica para discutir um protocolo, né, que isso, inclusive, pode se transformar num modelo nacional, país, né? Um modelo para o país. Né? Vão discutir um protocolo que vai ser levado para a Câmara Municipal de Vereadores, para ser discutido com a Secretaria de Planejamento Urbano, Desenvolvimento Econômico, o PROCON, né? Enfim, os órgãos da Prefeitura Municipal. Para exigir, né? Um compromisso maior, fortalecer essa situação. Melhorar, né, Cleiton? Melhorar esse cenário. É isso aí. Né? Então, o vereador Dilmair Calegaro, que estava lá representando a Câmara Municipal, se apresentou como parceiro. Aliás, essa também foi uma das propostas que ele apresentou lá, que isso pode ser realmente a solução. Né? Então, o vereador Dilmair Calegaro vai apresentar, vai receber essa minuta técnica, vai transformar isso numa redação de projeto de lei. Vai encaminhar para a prefeitura para discutir com o pessoal. Para ser discutido com os outros vereadores e a prefeitura. Porque isso aí seria um projeto, a Câmara pode propor, mas ele tem de ir do Executivo para a Câmara, porque nesse tem caso, de saber qual que é a lei. Mas é importante, muito importante essa discussão. A Câmara precisa participar. Por quê? Porque a Câmara precisa participar realmente de todas as ações que envolvem o interesse da comunidade. E aí está mais claro que é importante realmente a presença da autoridade legislativa e do Executivo também. Perfeito, Gilson. Cleiton, eu quero aqui, mais uma vez, enaltecer realmente a sua postura, pensando no melhor para a comunidade de modo geral. Tá? É um assunto muito sério esse que você está trazendo aqui. Mostra aí, Luiz, para nós. Nós estamos falando de uma cidade que está em desenvolvimento. A reunião provocada hoje diz respeito à construção de prédios, não só defendendo a melhora no atendimento dos atuais prédios, mas pensando nesses que estão construindo. São 100 prédios construídos em Sinop, todos têm um ou mais de um elevador. Tem 100 projetos, está aí o Magnani, que é do setor de projetos, da Secretaria de Projetos e Habitação de Sinop, dizendo que tem 100 projetos neste momento de final de ano, dezembro, tramitando lá na questão técnica da Secretaria para serem liberados, autorizados a construção, ou seja, prédios que vão até 40 andares. Exatamente. De 20, 25, 30 até 40. Então, a antecipação desse debate provocado pelo Cleiton Laurindo, pela Associação Comercial e outras entidades parceiras, como o Unicim, a ENOR, enfim, é muito importante porque diz respeito à segurança dos moradores atuais e dos futuros moradores e usuários dos prédios de Sinop. É isso aí. Parabéns, Cleiton, por essa iniciativa, meu irmão. Obrigado, Gilson. Parabéns a cada um desses que estava ali, né, que está contribuindo nesse processo todo. Foi uma iniciativa nossa, mas cada um ali se apresentou, né, a Prefeitura Municipal, a Câmara de Vereadores através de Dilmair, a OAB, a ENOR, a Arquinorte, PROCON, a Codenorte, que estava lá também, Corpo de Bombeiro. Né, parabéns ao Major Brito, inclusive pela promoção que teve, né? Ele é galgado agora ao posto de major. Muito bom, muito boa pessoa, né, cara? Ele é um profissional fantástico. Né? Ele, o Coronel Brito, Fernando. O Brito Coronel Fernando, que é o novo comandante aqui, comandante. Exemplo do Rony que passou e dos demais. O Corpo de Bombeiros de Sinop, olha, ele é parceiro mesmo, né? Exemplar, rapaz? Parceiro. Nós estamos muito felizes com esse comando regional e com o comando do batalhão aqui, porque realmente são oficiais de alto nível que só têm contribuído mesmo. Que bom. Agora, Cleiton, para finalizar aqui, tivemos nesse ano muitos incidentes e acidentes em elevadores em Sinop? Você tem essa informação? Tem, esse é o grande problema, né? Porque assim, tem sido recorrente. É muito, são muitos casos, né? O Corpo de Bombeiros lá trouxe, assim, alguns casos, inclusive, mais graves, né? Não foi apontado qual foi o empreendimento, qual foi o prédio, não precisa, né? Mas teve casos, assim, do elevador despencar 3 pisos. Que coisa, né, rapaz? E aí só depois o freio travar, né? Então, isso causa preocupação. Muito, né? muito. E aí fala,
Eu trago aqui o exemplo. A minha filha mora num apartamento, fala, toda hora tá ficando presa. É doido, né? Toda hora. E como é que fica, né, Cleiton? A família toda. E não é só, tem edifício aqui, né? Fala, também vou me reservar de falar um nome. Claro. 30 dias, uma torre de 12 pisos que a pessoa tem que ficar subindo por escada. Não, e as empresas aí com esse descaso. Chega a ser um descaso, né, Cleiton? Os representantes desses elevadores aí que vendem, né? Sim. Que eles... Agora, essa questão deles não liberar para outra pessoa se habilitar, né, a fazer o serviço correto, devidamente correto, a gente começa a voltar aqui no pensamento, a gente que acompanha todo esse desenvolvimento de Sinop, você sabe disso, nós estamos aqui há muitos anos, a imprensa, a política, você também, sempre acompanhando e vendo os números. Quantas multinacionais, quantos órgãos que não eram representados aqui, né? Tinha a localização aqui definida, que tinham pessoas habilitadas com capacidade para, num caso de necessidade, atuar aqui. Quantas empresas? Por que essas empresas de elevador não concordam com isso? E esse é o cenário. Se você quer vender o teu produto, você precisa ter condições do teu produto prestar funcionar. O serviço de qualidade. Né? Se o teu produto não funciona adequadamente, é lei de mercado. Tudo bem, são poucas empresas fabricantes, mas tem umas que prestam melhor atendimento e outras não. As próprias construtoras têm Foi um alerta que eu fiz. As próprias construtoras que estão no mercado aí são a grandes empresas de renome, de estrutura, porque hoje você abraçar uma obra dessa envergadura tem de ter estrutura que já trabalha com essas prestadores de serviços nessas áreas. Também tem de exigir aquela que vai dar manutenção. É isso aí. Porque futuramente vai vir para ela também o problema, Cleiton. Claro, foi colocado lá. Falar, mas a construtora precisa olhar o custo do elevador. Quanto custa... Uma vida. Quanto custa uma vida? Não tem preço. E no âmbito geral, olhando só pelo lado financeiro, quanto custa no âmbito geral da obra? Quanto representa o elevador? Vixe. 50 mil, 30 mil que você vai economizar num elevador vai fazer diferença no final do projeto? Que coisa, né, rapaz? Se o teu cliente que está morando lá vai ter transtorno com aquilo o resto da vida. E pode, inclusive, acionar juridicamente todas as partes envolvidas que não está prestando o serviço adequado, porque isso é cabível, tá certo, gente? Isso, inclusive, as próprias pessoas que vão comprar hoje têm que olhar isso no contrato, Cleiton. Exatamente. Tem que estar no contrato também. É isso aí. É uma questão realmente séria que precisa realmente ser melhor discutida. E parabéns a vocês, tá? Obrigado pelo espaço mais uma vez. Sucesso, e parabéns Cleiton. Pelo retorno. Obrigado, Estou muito feliz com você. Um abraço. Obrigado, meu irmão.